que essa música já poderia ir embora. Amém. Deus seja louvado. Essa música que nós ouvimos foi para a adoração a Deus, mas a parte da palavra é indispensável, né? Você que é uma convidada, veio aqui porque alguém lhe convidou para esse encontro, você não pode sair daqui sem levar essa palavra que nós vamos agora compartilhar. Eu estou sentindo eco é porque eu estou aqui na frente, é porque o que é que está, né? Sim, eu preciso ficar atrás da caixa, né? Porque eu não queria ir lá para cima, mas tudo bem. Já vejo se fica melhor que eu lá em cima. Muito bem. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus no ministério da mulher. A mulher no ministério de Cristo, no ministério do Evangelho, na pregação do Evangelho. E como todas as irmãs sabem, todas as amigas sabem, Jesus foi assistido o tempo todo pelas mulheres. Todo o ministério de Cristo foi apoiado pelas mulheres. Onde é que a gente encontra isso? Na Bíblia. A gente encontra isso em vários textos, especialmente em Lucas 23, versículo 55, que diz assim. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer mais uma breve oração. Santo Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, já brincamos, já sorrimos, mas viemos aqui para te louvar, para te adorar e para aprender mais da tua palavra. E especialmente para pedir forças para colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Lucas 23, 55 diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como fora ali o corpo depositado. Então esse texto diz que as mulheres seguiram Jesus desde a Galiléia. Aquelas mulheres acompanharam Jesus no seu ministério e foram até o fim, até o túmulo. Como seriam aquelas mulheres? Como eram aquelas mulheres? Será que todas aquelas mulheres eram livres? Será que todas aquelas mulheres eram solteiras? Será que todas aquelas mulheres não tinham filhos? A Bíblia não dá esses detalhes, mas a Bíblia diz que as mulheres vieram com Jesus desde a Galiléia e estiveram com ele até o fim. É muito provável que naquele grupo de mulheres, algumas delas fossem casadas. Vocês concordam? Quem concorda, levanta a mão. É bem provável que algumas delas fossem casadas. É provável que algumas delas tinham filhos. É provável que algumas delas tiveram que fazer uma difícil escolha para seguir Jesus. Vocês não acham? Porque quando a gente olha assim o texto, quando a gente olha assim para a Bíblia, a gente pensa que aquelas pessoas eram sobrenaturais. Só que aquelas mulheres, elas tinham as mesmas dificuldades, ou mais ainda do que nós hoje, para seguir a Cristo. Mas todas elas eram consagradas, acreditavam que Jesus era o Messias, eram voluntárias e liberais. Nenhuma mulher pode seguir a Cristo se ela não tiver essas 4 características: consagração, crer que Jesus é o Salvador, o Messias. A mulher tem que ter coração voluntário e liberalidade, ser liberal. Ainda que seja casada, ainda que tenha filhos, se tiver essas características, elas seguirão Jesus. Diga amém. Amém. Todas
E se alguma de nós não tem alguma dessas características, então é por isso que se faz o chá das mulheres e se abre a palavra de Deus e se convoca o Espírito Santo. Porque nós precisamos dessas 4 características. Sem elas nós só fingimos. Algumas daquelas mulheres dedicavam posses e recursos financeiros para manter o ministério de Jesus. Vocês sabem que os discípulos de Jesus, eles largaram o que estavam fazendo para andar com Jesus. E Jesus não tinha, como ele próprio disse, onde reclinar a cabeça. Ele disse: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele ia passando e dizendo: segue-me. E aqueles discípulos, eles, para seguir Jesus, eles tiveram que deixar as famílias. E alguns daqueles discípulos, muito provavelmente, fossem os provedores do lar, o provedor da família. E aquelas mulheres entram em cena, irmãos, com recursos financeiros, com desprendimento, dispondo-se de bens que elas tinham, de herança, quem sabe, e pegaram aqueles recursos e seguiram a Jesus até o fim, até o túmulo. E aí a gente pensa: não, mas era mais fácil do que hoje. A Bíblia não diz que aquelas mulheres tinham marido, nem que tinham filho, nem se os maridos estavam com elas. A Bíblia não diz em nenhum momento, irmãos, que aquelas mulheres estavam ao lado dos seus maridos. É muito provável que alguma daquelas mulheres deixaram o marido cuidando do resto das coisas. E nós louvamos a Deus, porque na igreja tem várias mulheres que os maridos não compactam na mesma fé. Mesmo assim, elas são fiéis e dedicadas ao ministério. Amém? Então, elas tinham obstáculos a enfrentar, como nós também temos. Se o assunto é missão, se a mensagem para nós é pregação do Evangelho, é desprendimento, é ação, é levar o Evangelho adiante, é trazer mais pessoas, é conquistar pessoas para Deus, se essa é a meta, pode ter certeza que vai ter obstáculos no caminho de cada um. Umas mais, outras menos, mas todas terão obstáculos. Aquelas que não têm marido, aquela que não tem filho, ou aquela que os filhos já estão crescidos, como é o meu caso, qual seria o meu obstáculo? Eu não tenho nenhum obstáculo, mas eu estou velha, cansada e os ossos tudo tortos. Eu já começo a me escorar na velhice. Eu não sou mais aquela mulher de 10 anos atrás, né? Os anos vão passando, a gente vai ficando mais cansado. Enfim, até eu que não tenho nenhum obstáculo, até as mulheres que não têm nenhum obstáculo de marido, de filho, de nada, de trabalho, de emprego, para completar a minha liberdade, hoje eu sou aposentada. Eu saio na hora que eu chego, eu chego na hora que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu fico o tempo que eu quero. Quanto mais livre eu me sinto, mais o Espírito Santo me cobra. E você sabe que é assim. Você sabe que é assim. Então, aquelas mulheres têm obstáculos a vencer. E, para não fugir de dentro do contexto bíblico, irmãos, em Marcos 16, porque nós lemos Lucas 23, 55, as mulheres foram até o túmulo. Mas aí, no Marcos 16, pode abrir a Bíblia aí, bem rapidinho, Marcos 16. Como elas ficaram ali, viram onde Jesus foi sepultado, se recolheram para guardar o sábado, como diz no versículo 56, e agora em Marcos 16 diz assim: passado o sábado,
E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: aqui está um obstáculo. E agora? É de madrugada. A pedra é muito grande. Tem que ter vários homens para tirar aquela pedra. Quem vai tirar a pedra para nós? E elas dizem: quem nos removerá essa pedra para entrar no túmulo? Bem, nós já preparamos os aromas, já preparamos os ungüentos, e agora vamos lá, vamos ungir o nosso mestre. Ele está lá naquela sepultura fria. Nós vamos lá perfumar, fazer todo aquele ritual que era feito aos mortos. Mas quem vai tirar a pedra da porta do túmulo? E às vezes algumas de nós, mulheres missionárias, fazemos um projeto de ação missionária, planejamos abrir uma classe bíblica, planejamos fazer um evangelismo, planejamos visitar alguém, planejamos fazer uma viagem, quem sabe, planejamos adquirir alguns meios para fazer uma ação missionária, ou socorro a alguém necessitado, mas aí vem um obstáculo. Aí vem um obstáculo. Agora, o que fazer com o obstáculo? Quem tem uma ideia? Enfrentar o obstáculo. O obstáculo é como o medo. O medo, quando você enfrenta o medo, você vence. Ele desaparece. O medo é um fantasma, que ele é fraco e covarde, ele foge. É só você enfrentar. Qualquer medo. Se tiver alguém aqui que tem medo de alguma coisa, enfrente esse medo. Porque o medo não resiste a você. Amém? Pois bem, as mulheres, mesmo enfrentando o obstáculo da pedra, que era muito grande, elas foram. Aí em Mateus 28 diz assim, Mateus 28, verso 2, diz que um anjo tinha removido a pedra. O Senhor já não estava mais, todo mundo sabe a história. E o anjo tinha removido a pedra e estava sentado sobre ela. Mateus 28, verso 2. O anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Meninas, olha, vá, em nome de Jesus. Porque se tiver algum obstáculo, quando você chegar lá, o obstáculo já foi removido. Amém. Você só não pode deixar de ir por causa deles, porque eles estão lá. Eles são reais. Mas se você se dispor a ir, o anjo vai à sua frente e remove os obstáculos que tiverem. Mas não podemos deixar de ir. Agora, hoje, Jesus faz um apelo a nós. E esse texto é o único texto que eu vou ler, que é 2 Coríntios 6, verso 2. Muitos aqui sabem de memória esse texto. 2 Coríntios 6, verso 2 diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Não é todo sábado à tarde que a gente tem o privilégio de se encontrar todo mundo assim, todas as mulheres. E nós já tivemos muitos encontros aqui de sábado à tarde, com outras finalidades, por outros motivos. Os líderes, né? As autoridades da igreja, a liderança da igreja reunido em gerenciamento e vários outros motivos já nos reuniu aqui. Mas hoje o motivo é esse. Esse é o objetivo desse encontro. Além das risadas, das dinâmicas, das brincadeiras, do encontro, da conversa, né? Eu já resolvi um monte de coisa depois que eu cheguei aqui. Só no ouvidinho delas. Já consegui resolver aqui muita coisa. Então, muito bom, foi muito bom. Mas olha o que Deus diz para você, para o seu coração nessa tarde. Não interessa se você está na igreja há 20 anos, ou se eu estou na igreja há 15 anos, ou se você não é nem membro da igreja. Não importa. Olha o que é que o Espírito Santo diz. Porque ele diz, ele, o Espírito de Deus: eu te ouvi
no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre o modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém. O que vocês sentiram com aquele louvor que foi cantado agora? Parecia que não era ela que estava cantando. Não é? Parecia que não era ela. E tinha alguns momentos que eu fechava os olhos e eu via Clarinha cantando. Porque eu acho que Flávia era uma discípula de Clarinha e ela passou a voz, o ritmo e a maneira de cantar. Se vocês não conseguirem que Clarinha vá cantar na igreja, vocês chamem a outra Clarinha. Irmãos, vocês já, irmãs, meninas, vocês já fizeram uma discípula para deixar no lugar de vocês? Aquilo que você sabe fazer, você já ensinou a alguém? Que a gente acha que discipular é só trazer uma pessoa do mundo para dentro da igreja. Não, isso é só o começo. Discipular é ensinar o outro a fazer aquilo que a gente faz. O melhor que a gente faz. O melhor que eu faço, eu já vejo outros fazendo. Aleluia. Hoje eu poderia morrer tranquila, descansar sossegada, porque o que eu faço melhor, eu já vejo outros fazendo. E Deus quer chamar você nessa tarde para você reproduzir essa imagem de discipulado em outra pessoa. Seja fora ou seja dentro da igreja. Só tocando um pouquinho na história da mulher samaritana, que todo mundo, quem aqui conhece a história da mulher samaritana? Deixa eu ver se tem alguém que não conhece. A história da mulher samaritana. Tem uma pessoa que não levantou, mais pessoas que não levantou a mão. Não conhece. A mulher samaritana, irmão, era uma mulher de vida suspeita. Certo? E ela era discriminada pelas mulheres da cidade. Naquele tempo, havia uma necessidade, até um certo tempo atrás, de as mulheres abastecer a casa buscando água no poço, numa cacimba. Eu fui do tempo de cacimba, na zona rural, onde eu fui criada. Tu também buscava água de cacimba? A maioria de nós aqui, mais velhas, mais maduras, mais experientes, buscava água na cacimba. Aquela mulher, irmã, ela só podia buscar água no poço ao meio-dia. Porque de manhã e de tardezinha era a hora que as outras mulheres iam buscar água. E nenhuma mulher da cidade gostava dela, porque ela namorava com os maridos das outras. E ninguém gosta de mulher desse jeito. Mulher nenhuma gosta daquela que namora com seu marido. E a gente, em vez de castigar o marido, a gente fica com raiva da outra. Então, aquela mulher era uma mulher infeliz, discriminada, que vivia pulando de homem em homem e sempre estava só. E Jesus, de propósito, ficou ali ao meio-dia, sentado na beira do poço. O poço era fundo, precisava de uma vasilha, uma corda para puxar água. E Jesus ficou ali. É uma das histórias mais impressionantes de missão que eu acho. De missão de mulher, é a missão dessa mulher. Não tem nem nome, na Bíblia não tem nem o nome dela, só chama de mulher samaritana. E aí, ao meio-dia, Jesus mandou os discípulos ir para a cidade para comprar alimento. Que eles iam de viagem, eles iam atravessando a Samaria para ir para a Judéia. E aí Jesus mandou os discípulos todos para a cidade comprar alimento. De propósito, porque para comprar alimento bastava ir 2. Os outros 10 ficassem com ele ali no poço e já iam providenciar um jeito de beber água. Mas não, Jesus mandou todos os 12 para a cidade e ficou sozinho no poço. Até que lá vinha aquela mulher infeliz, com aquele pau no ombro, com 2 potes pendurados, carregando nas costas um fardo de culpa, de solidão, de desprezo, de discriminação. Irmãos, meninas, está cheio de gente assim ao redor de você. Pessoas que carregam potes de desilusão na vida. E Deus colocou você lá. Você está lá. E lá vinha aquela mulher com aqueles potes secos, atrás de água. E Jesus começa a conversar com ela. Pede água. A mulher percebe que ele é judeu. O judeu não gostava de samaritano. E ali começa uma conversa. E aí Jesus oferece a ela a água da vida. Amém.
E aquela mulher diz assim: você não tem que tirar nem a água do poço para beber, como você tem uma água da vida, uma água viva, que quem beber da sua água jamais terá sede. E aí Jesus vai direto ao ponto. E ele é um exemplo em tudo. A gente fica rodeando por aqui, a gente fica rodeando por ali, com medo de chegar na pessoa, com medo do ponto fraco da pessoa, com medo da circunstância, da reação da pessoa, tem medo de falar, acha que a pessoa não vai querer ouvir, acha que a pessoa não vai compreender, a gente pensa que a pessoa não vai querer. Jesus é o exemplo em tudo. Jesus rodeou na conversa, foi direto ao ponto e disse: vai chamar seu marido que eu te dou da água viva. Quando tocou nesse ponto, a mulher disse: eu não tenho marido. E aí Jesus revela para ela: eu sei que você não tem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. E aquela mulher foi desmontada diante de Jesus. E viu que Jesus era alguém superior ao que ela estava pensando. E no final daquele encontro, Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu der, essa água vira dentro dele uma fonte que jorra para a vida inteira. Amém. Você já bebeu essa água? Você já é uma fonte que jorra para a vida eterna? É isso que Deus quer que a gente seja hoje. É isso? Diga para você mesmo: eu quero ser uma fonte que jorre para a vida eterna, na vida daqueles que estão sedentos. Porque a Bíblia diz, em João 4, a Bíblia diz, detalhe por detalhe, aquela mulher se esqueceu que em casa não tinha água, se esqueceu de levar o pote cheio, se esqueceu de sua vida vergonhosa. E o texto bíblico diz que aquela mulher, deixando o pote, correu para a cidade para dizer que ela tinha encontrado alguém que era capaz de dizer tudo na vida dela, que tinha dito tudo na vida dela, e que ele era o Messias, o prometido. E a Bíblia diz que aquela mulher, por causa daquela mulher, toda aquela cidade ouviu Jesus durante 3 dias. Meninas, hoje Jesus não está aqui para a gente anunciar: olha, ele está vindo aí, ele vai passar em Açu. Não é assim que a gente tem que anunciar Jesus. Mas se você for falar sobre ele para alguém que está destruído, alguém que está em depressão, alguém que está saindo de uma separação, uma mulher que está sendo traída, uma mulher que está enferma, uma mulher que está querendo se casar e não dá certo, seja qual for a situação, se você for, pode ter certeza, ele vai com você. Jesus vai com você. Aquela mulher discriminada pelas outras, que ninguém queria ficar com ela, perto dela, que ela tinha que fazer as coisas sozinha, porque ninguém queria ser amiga dela, ela foi a maior missionária do Novo Testamento. Agora, para terminar, o Novo Testamento é para você refletir. O Novo Testamento tem 530 textos apresentando Cristo. Quem aqui já leu alguma coisa do Novo Testamento? Lembra da mão? Baixa a mão agora. Quem já leu o Novo Testamento todinho? Levanta a mão. Pois é, você leu 530 vezes a palavra Cristo. E sabe quantas vezes tem no Novo Testamento a palavra Jesus? Tem 917 vezes. Se você já leu o Novo Testamento todo, você já leu no Novo Testamento a palavra Jesus 917 vezes. O Novo Testamento tem 260 capítulos. Lance esse desafio para você mesma, de ler o Novo Testamento todo, de Mateus 1 a Apocalipse 22. Porque você vai encontrar o nome de Jesus 917 vezes. E desses 260 capítulos, eu até anotei aqui, dos 260 capítulos, 251 apresenta Jesus como Salvador. Amém. O Espírito de Profecia, para os que conhecem o Espírito de Profecia, apresenta 1.800 nomes diferentes para Jesus. 1.800 títulos aplicados a ele. Agora a pergunta é: como é que você pode ler a Bíblia? Como é
que você pode estudar o Novo Testamento? Como é que você pode encontrá-lo tão frequentemente e não falar sobre ele? Como é que você passa a semana toda sem falar sobre ele? Você pode não saber cantar, como as meninas sabem. Você pode não ser uma pregadora. Você pode não ter o dom ou algum ministério ou algum departamento na igreja. Não interessa. Você fala. Você fala. E quando eu cheguei, eu falei com você. Você fala. O que é que você fala? Como podemos estudar a Bíblia, meninas? Como podemos estudar a Bíblia e não falar de Jesus para as pessoas? Se tiver alguém aqui, alguma menina aqui que não seja membro dessa igreja e deseja estudar a Bíblia, conhecer mais sobre a Bíblia, receber alguma orientação a mais da palavra de Deus, e você vem nessa tarde para um chá e você vai já tomar um chá, seja bem-vindo a estudar a Bíblia. Você vai encontrar 917 vezes no Novo Testamento Jesus como seu Salvador. Amém. E você que já é daqui, da igreja, tenha certeza de uma coisa: não adianta ganhar os brindes, não adianta evento, não adianta congresso, não adianta viagem, não adianta ministério, se você não estiver fazendo discípulo. Eu não sei falar para a mulher, para as mulheres, porque eu só sei falar nesse ritmo, eu só sei falar sério. Para falar para vocês aqui, queria que seja uma pessoa bem engraçada, bem divertida, contar uma piadinha. Eu não sei fazer isso. Eu disse a Doinha, você sabe que eu só sei falar sério. Eu só sei falar sério. Agora pense numa coisa, irmãos. Quando Jesus quis pedir reverência na casa de Deus, sabe o que Jesus fez? Quem sabe? Uma zorrada de corda, para dizer para aquele povo que aquele lugar era a casa de Deus, era a casa de oração. E quando Jesus queria despertar o espírito de fidelidade na liderança da igreja, sabe como é que Jesus dirigia a eles? Hipócrita, faça o que você ensina primeiro. Pare de coar mosquito e engolir camelo. Então, irmãos, eu só sei falar assim, eu aprendi com Luiz Gonçalves. Vocês me desculpem, porque eu só sei falar sério, eu só sei falar assim, eu falo assim dentro de casa, eu falo assim lá na igreja do Eliseu. As meninas estão todas acostumadas comigo, né, Marcos? Se não se acostumaram ainda, estão começando a se acostumar. Porque Jesus falava na lata. Jesus falava na lata, irmãos. E João Batista, o precursor de Jesus, o enviado, o mensageiro de Deus para preparar o povo para Jesus, para receber o Messias, João Batista olhava para aquele povo, aquela multidão que vinha para ele, às margens do Jordão, e João Batista dizia assim: meus queridos, raça de víboras, quem vos impedirá de ir para o fogo, para a ira de vindoura? E aí, hoje, se a gente fala mais sério uma coisinha, a pessoa se resolve, não vem mais não. Não vem mais para a igreja não. Sabe como é que o povo reagia no tempo de João? O povo dizia: o que a gente tem que fazer? E João Batista dizia: arrependei-vos e produzir frutos dignos, e vinde ser batizados. Então, nós já viemos, nós já aceitamos, nós já fomos batizados, mas não parou não. Não parou não. Quem parar, cai. A vida cristã é uma bicicleta que você vai dando, e se parar de pedalar, você cai. O chamado é para você fazer
discípulos, para você ensinar, para você pregar, para você trazer. E que você trouxe, agora cuide. Cuide, porque quando você sair, o outro vai continuar. Diga amém. Você deseja isso? Foi para isso que você veio aqui? Para ouvir João Batista? Para ouvir João Batista? Pois é. Se fosse João Batista aqui, eu tenho certeza que a revolução ia ser grande. Pois é. Deus está preparando você para você aguentar o testemunho direto, da testemunha fiel e verdadeira. O próprio Jesus vai dizer para você: deixe de fingimento, que eu sei. Meninas, é hora de se acordar. É hora de se acordar. Fique louca, enlouqueça. Porque a hora é essa. A hora é essa. Até amanhã, às 5h20 da manhã do Zoom. Pastor Diomédio. Amanhã é domingo. Eu não queria que o pastor tivesse feito isso, porque te mantela o relógio biológico. Eu vou me acordar na mesma hora, 4 horas. Estou me acordando assim. Já não preciso mais do despertador. Quando o celular dispara, eu já estou acordado. Eu não vou quebrar meu ritmo por hipótese alguma. Você também não deve fazer isso. O Zoom vai ser às 6, mas você tem muita coisa para estudar até lá. Amém? Diga amém. É isso aí, gente. É isso aí. Segure essa. Né? Segure essa. Não saia mais dessa. Esse é o barco. Esse é o barco que vai. Certo? Então, se esse é o seu propósito, se esse chá das mulheres serviu para despertar você, como aquela mulher samaritana, cumpriu o seu dever. Ela nunca tinha ouvido, eu podia até terminar, né? Ela nunca tinha ouvido Jesus pregando, ela nunca assistiu um sermão, ela nunca foi ao culto, ela nunca entrou no templo. Aquela mulher nunca assistiu um sermão. Fique em pé. Que o Espírito de Deus renove em cada uma de nós o propósito para o qual fomos chamadas. Amém? Amém. Santo Deus, obrigada, Pai de amor, pela tua palavra. Tua palavra bate, mas ao mesmo tempo ela cura, ela sara, ela anima, ela conforta, ela garante, ela nos traz segurança. Louvado seja o teu nome. Abençoa essas mulheres, Senhor, que deixaram seus afazeres, deixaram suas casas, suas famílias, seus filhos, seus maridos e os compromissos desse sábado à tarde e vieram aqui para esse chá. Abençoe esse distrito, que essas mulheres sejam como lâmpadas acesas por onde elas passarem e que haja um reavivamento espiritual nesse distrito através dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém.